Tudo começou quando a pobreza encontrou a riqueza e sentiu-se envergonhada por ser a pobreza. Eu me lembro como se fosse hoje o dia desse encontro. Eu a senti logo que demos os primeiros passos na escola, que era da riqueza. A minha mãe, toda acanhada pela simplicidade no jeito de falar e também muito apreensiva nas atitudes, me pedindo para não agir assim ou assado, porque ali as pessoas eram diferentes e não colocavam o pé dessa forma ou pegavam as coisas dessa outra forma. Tudo muito estranho. Eu nunca tinha sentido aquela energia tão forte daquela forma. Um novo mundo que começava para mim. Eu tinha apenas 7 anos e lá estava eu configurando tudo ao meu redor, sem nem sequer saber ao certo o que era pobreza ou riqueza, tentando entender com as atitudes e palavras dos meus pais o que eram esses dois mundos e por que eu e eles estávamos no mundo da pobreza se todo mundo se sentia tão mal de estar ali. Eram muitas perguntas e questionamentos que não tinham respostas. Nem eu sabia perguntar, nem eles sabiam me responder. Então adivinha o que eu fiz? Configurei tudo do jeito que eu queria, com todas as loucuras possíveis de uma menina de bota de 7 anos de idade. Imagina só o que saiu. Uma pausa para agradecer os meus pais, que apesar dos pesares, sem a resposta deles, eu pelo menos configurei o que eu queria. Teria sido pior se para me defender eles tivessem me convencido que aquele outro mundo era ruim, que pessoas daquele outro mundo são más, que estar naquele outro mundo me faria se tornar uma pessoa ruim ou infeliz. Quantas prisões que milhões de pessoas estão dentro. E diz aqui, o que a bondade ou a felicidade tem a ver com a pobreza ou a riqueza? Tem pobreza triste e feliz, ruim e boa. Riqueza triste e feliz, ruim e boa. Uma coisa não anula a outra. Essa mentira foi contada para você ficar exatamente aí onde você está. Parado e aprisionado como seus pais ficaram. Aprisionados nas crenças que limitaram o crescimento deles e vão limitar o seu também se você deixar. Voltamos aqui para a história da pobreza e da riqueza, para você me entender melhor. A pobreza, com toda a apreensão que a mãe sentiu naquele ambiente escolar, ficou logo com medo de não ser aceita pela riqueza. Resolveu traçar um plano para se enturmar. E se a gente fizer de conta que não existem esses dois mundos e brincar normalmente? Você não precisa fingir que é pobre, não. Deixa que eu finja que eu sou rica. E então, estamos no mesmo mundo. O que vocês acham? Engraçado que a proposta que a pobreza fez de fazer de conta que não tinha os dois mundos dava certo na escola. Mas quando a brincadeira era fora da escola e um mundo precisava visitar o outro, eram claras diferenças. O cheiro era diferente, os materiais eram diferentes, a organização. Então a pobreza começou a se incomodar e se questionar. Por que eu não nasci naquele mundo se todas as pessoas ao meu redor querem estar nele? O que eu fiz para estar aqui e não lá? Começou então a configuração da minha prisão. Com isso, a pobreza começou a tentar ser como a riqueza, se vestir como ela, tinha o mesmo tênis, as mesmas roupas. Ela adorava o uniforme, na verdade, porque aí não tinha muita diferença. Todos pareciam mesmo iguais. Lembro que a pobreza sentia vergonha do carro que a mãe levava na escola. Pedia para parar na esquina para que ninguém visse que ela não era desse outro mundo. E assim não fizessem ela lembrar depois com brincadeiras e atitudes que deixavam claro que ela não pertencia ali. Uma longa jornada essa na vida da pobreza. Uma jornada de muita força e luta. Porque convenhamos, ter que estar em um mundo que você não acredita que é o seu por tantos anos, se fazendo passar por um deles, não é nada fácil. A pobreza viu que tinham pessoas que tinham conseguido mudar de mundo de verdade e então tinha mesmo essa possibilidade de mudar. Não era fácil, a professora de história já tinha avisado que para uma pessoa sair da plebeia e ir para a nobreza era muito, muito difícil. E lembro como se fosse hoje. Tia, é difícil, mas não é impossível, né? Mesmo que seja muito, muito difícil, como a senhora falou, teve alguém que já conseguiu? Aquele sim dela era o que eu precisava para começar a planejar a minha mudança. Decidi que eu ia entender como as pessoas que mudavam de mundo faziam e eu ia fazer igual. E aí vem mais e mais prisões,
feitas por aquelas pessoas que também estavam presas. Para você mudar de mundo, precisa lutar muito, não vai ser nada fácil. Tem que estudar muito, muito, muito mesmo. E depois, trabalhar. E não é pouco, é muito, muito, muito. Porque pessoas que têm vida fácil são ladronas ou prostitutas. Então sofra! E trabalhe muito, muito, muito mesmo. Para ninguém desconfiar que você roubou ou dormiu com alguém para chegar nesse outro mundo. Qualquer mostra que conseguiu chegar lá com vida fácil é mal vista e não vai valer a pena seu esforço. Sabe por quê? Quem ganha fácil perde fácil. Então, você vai chegar nesse outro mundo e vai precisar voltar depois. Meu Deus, quanta prisão! Uma corrente atrás da outra, um cadeado atrás do outro. Voltamos aqui para a história da pobreza e da riqueza, porque senão eu me revolto e a gente não conclui. Então a pobreza avançou, buscando entender as diferenças e o que podia ela fazer para ir para esse outro mundo. Ela percebeu uma coisa quando foi brincar na casa de uma amiguinha que estava nesse outro mundo da riqueza. A família dela tinha muitos livros e a família da pobreza não tinha nenhum. A cada diferença uma configuração. Nessa altura, me lembro que passou um carro na rua vendendo uns livros bem grandes, vermelhos e caros, que meu pai não queria comprar de jeito nenhum. Foram várias semanas para minha mãe convencer ele, porque eu de alguma forma já tinha convencido ela que sem os livros não íamos sair daquela situação. E como sempre, ela confiou em mim e lutou pelos livros para que eu pudesse nos ajudar a sair dali. Uma batalha sem fim para que a pobreza e a família dela pudessem mudar para aquele mundo da riqueza que todos queriam estar. O plano era ela ir primeiro e levar a família em seguida. Acreditava que se chegasse lá ficaria mais fácil para os demais irem, mas aí vinham mais e mais prisões. A história do tio, do avô, do bisavô que foi para esse outro mundo da riqueza e se tornou mal, porque lá eles ficam vislumbrados e esquecem de todo mundo que eles amam. Viu só como eles são ruins? Não estão nem aí para quem eles amam, deixam tudo para trás. Nossa, agora lascou de verdade, porque a pobreza ficou com medo de se tornar riqueza e resolveu ajustar o planejamento pensando: eu vou fazer assim, eu vou de degrau em degrau e levo quem eu amo comigo, um a um. Assim não deixo eles para trás e se chegarmos lá juntos, nós ajudamos uns aos outros a lembrar que não podemos nos tornar um deles. Não podemos deixar de ser a pobreza. Ótimo plano, agora vai! E assim foi a pobreza, feliz e contente, repetindo para ela mesma, para ela não esquecer jamais. E agora eu quero muita atenção aqui, uma atenção especial para vocês ouvirem o que a pobreza segue repetindo para ela mesma. Quando você chegar lá, não se esqueça da pobreza, não se esqueça de quem você é de verdade, volte! Não se torne um deles. Jesus, prisão e mais prisão. Me diz como você chega no mundo da riqueza e não se torna um deles. Isso é real, pessoal. Muitas pessoas têm dificuldade até de falar que querem se tornar próspera. Morrem de medo de julgamentos. Tem uma entrevista que relata exatamente isso que eu estou tentando dizer. Eles chegam para uma pessoa e perguntam: o que faria você feliz? Ai, olha, eu queria ter uma boa casa para minha família, um carro legal para levar meus filhos na escola, poder jantar com a minha família em bons restaurantes, dar tudo o que eles precisam. Estudo, viagens, um bom convênio de saúde. Aí o repórter vira e pergunta para a pessoa: ah, então você quer ser rico, é isso? Imediatamente a resposta é: não, imagina, não me entenda mal. Eu juro que eu queria entender e saber qual é o problema de ser rico, de acreditar que você merece mais, ser uma pessoa próspera. Alguém pode me contar? A pobreza, mesmo ouvindo tudo isso, queria ter e fazer as coisas que quem estava naquele mundo da riqueza podia. Porque por mais que as pessoas tentassem a convencê-la de que não tinha felicidade nesse outro mundo para impedi-la de chegar lá, bem lá no fundo, quando ela olhava para a vida no mundo da pobreza, todo aquele discurso de felicidade não parecia colar muito bem, sabe? Porque no final ela se deparou com pessoas no mundo dela muito tristes e muito felizes. E também encontrou pessoas no mundo da riqueza muito tristes e muito felizes. No final do dia não tinha essa relação. Demorou, mas começou a ficar cada vez mais claro que aquela história de que eu sou mais feliz era para ver se elas mesmas acreditavam nessa mentira contada para fazê-las ficarem exatamente onde elas estavam, no mundo de miséria e escassez.
Durante muitos anos, a pobreza achou aquilo tudo muito injusto, sabe? Ficava se perguntando, o que é que fazia o universo colocar uma pessoa em um mundo e a outra em um outro mundo? O que será que ela tinha feito de errado para cair bem no mundo da pobreza? Ela não entendia por que a riqueza tinha mais que ela e aparentemente ter mais coisas externas faziam as pessoas serem melhores. Pelo menos isso era o que todo mundo ao redor dela dizia. E ela resolveu acreditar, porque não entendia a verdade. E assim seguiu por toda a vida, tentando encontrar o caminho para chegar nesse outro mundo, que não era o seu mundo. Mas, espera um momento aqui, calma aí. Pera. Quem foi mesmo que disse que não era o mundo dela? Ah, deixa pra lá. Eu não vou perder tempo com isso porque eu tenho que estudar mais, trabalhar mais para chegar no outro mundo o mais rápido possível. Assim, eu vou poder descansar e pensar melhor sobre tudo isso. Era assim que a pobreza pensava. Até que um dia chegou uma pandemia mundial e impediu a pobreza de estudar, impediu a pobreza de trabalhar, trancou ela dentro de casa, impediu que ela tivesse contato com outras pessoas, para ver se de uma vez por todas ela parava quieta um pouco e escutasse o que o universo estava tentando fazer entender. A única pessoa que configurou que o seu mundo é o da pobreza foi você mesmo.